Aula de Foundation, primeira parte. Em primeiro lugar, vamos ver o que é o Foundation. Foundation é uma técnica fácil, rápida e muito precisa dentro do patchwork, uma das técnicas mais fáceis que existe. Porém, nós temos que conhecer o desenho, saber o que estamos fazendo e interpretar o desenho. Primeira coisa. O que quer dizer Foundation? É uma fundação. O que é uma fundação? Um molde, alguma coisa para que tu te baseie a costura, para que saia preciso, limpo e rápido. Nós temos os moldes de Foundation. Esses moldes, vamos utilizá-los desde o início, vamos fazer uma aulinha desde o comecinho, para que todo mundo entenda muito bem a técnica e que grave. Esta aula, eu não vou fazer nada passando com rapidez. Nós vamos fazer desde o início. Quem tiver paciência, com certeza vai aprender e muito bem. Aqui eu estou tirando uma parte de uma folha de moldes. O que é uma folha de moldes? Uma folha de moldes contém tantos moldes, tantos riscos, quanto couberem naquele espaço de 90 por 1 metro. Não é necessário comprar o molde para que tenha o risco. O molde simplesmente é um facilitador. O que é um facilitador? Há um tempo atrás, nós usávamos papel de pão, papel de seda, riscávamos nele. Os moldes estão todos na internet. Não tem que comprar molde de Foundation para tirar risco. É só entrar na internet. Como eu disse, essa folha é só um facilitador. Se nós temos uma colcha com 300 log cabin, a gente tem certeza que todos vão estar iguaizinhos, medidas, a largura, a espessura do risco. Então, no final da colcha, nós vamos emendar todos e vai dar perfeito. Não vai ter problema nenhum de sobrar 1 milímetro aqui, faltar 1 milímetro ali, como acontece se a gente vai fazer um molde, riscar com um lápis que quebra a ponta, engrossa a ponta. Então, é muito melhor o molde feito no computador. Bom, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, temos que interpretar o desenho. Este aqui é um pinheiro, tá? Um pinheiro que nós vamos olhar. Olhem para um pinheiro. Olhem para aquilo que vocês queiram fazer. Interpretem uma casa. Vamos fazer uma casinha com uma janelinha com luz. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar um tecidinho que tenha luz, que tenha uma iluminação e colocarmos na janela. Um exemplo, olha aqui. Imagina, coloca um pedacinho numa janelinha, já dá a impressão que tem luz lá dentro. Um telhado, podemos usar tecidos estampados, com formato de telha, com as paredes com formato de madeira. Isso aí, infinitamente, vocês vão usar todos os tecidinhos, todos os pedacinhos, caquinhos que a gente tem em casa guardando. Passem, separem mais ou menos por tonalidade, por cor, que isso tudo nós vamos ocupar no Foundation. Bom, o molde, nós temos, esse aqui é um molde para iniciante, tá? Molde para iniciante por quê? Ele é todo feito de uma vez só, num bloco único. Nós começamos com o número 1, o Foundation vem com toda a numeração. Como é um molde para seguir alguma coisa, seguir o quê? Seguir a numeração. Então, o número 1, vamos interpretar. O que é o número 1? É o caule do pinheiro, tá? Daí já vamos separar um tecidinho para que seja o caule. O número 2 e o número 3 é o fundo, então, é o céu. O céu, se quiserem colocar a terra, a grama, mas aqui eu enxergo o céu.
Então, a gente tem que enxergar aquilo que tá fazendo, tá? Então, o número 1 vai ser a madeira. Número 2, número 3, vamos colocar um azul de céu. O número 4, imagine um pinheiro no inverno. Aqui embaixo, eles têm aqueles galhos sequinhos, até meio amarronzados. Então, vamos separar um tecidinho mais ou menos assim. Número 6, número 5, número 6, céu. Número 7, a outra parte do pinheiro, ele está subindo, ele vai ficando mais verde. O 8 e o 9, céu. O 10 é o topo do pinheiro, onde provavelmente ele estará muito verdinho. O 11, o 12, céu. O 13 podemos fazer céu. O 14, o 15 nós podemos pôr a grama. E o 16 também o céu. Então, vamos separar o tecido para isto. Eu falei que vocês podem usar todos os caquinhos. Aqui já começa, tá? Vou escolher um pro tronco do pinheiro. Acho que esse aqui tá mais parecido. O que eu vou usar no céu? Temos um céu mais de inverno, mais um dia nublado. Temos um céu mais azulzinho. Vamos escolher o mais azulzinho. Então, já temos o número 1. Esse aqui, escolhemos esse. Já temos o número 1, o número 2 e o número 3. Como eu falei que o pinheiro embaixo é mais sequinho, vamos usar esse aqui. Ó, número 4. Aqui. O 5 e o 6, novamente o azul. O 7. Combina? Combina, tá? Então, vamos só estudar se nós vamos colocá-lo assim, se nós vamos colocá-lo assim. Eu prefiro assim. Parece que os galhos estão saindo realmente do pinheiro. Então, aqui. E o topo, o 8 e o 9, novamente, o céu. O 10 é o topo do pinheiro, onde ele é mais verdinho. Vamos colocar esse aqui, que também combina com os que nós já escolhemos. Ok? Bom, vamos cortar mais ou menos os tecidos do tamanho, para a gente não ir para a máquina com um tecido grande dessa maneira. Como eu falei, nós podemos usar os retalhinhos que a gente tem, pedacinhos pequenininhos, assim. Sempre pensando, o tecido tem que ser maior, porque mais vale nós cortarmos o tecido depois, sobrar um pouquinho, do que a gente ter que desmanchar a costurinha para refazer, porque a gente virou e não deu. O que é o virar? Vocês vão entender agora. O foundation é uma técnica de costura, costura e abre. Costura e abre. Vamos ver o que é isso? Aqui eu vou cortar um pedacinho pro caule. No foundation, nós não temos que seguir o fio do tecido. A gente ocupa conforme dá, tá? Por quê? Porque isto aqui, o molde, ele já serve de um estabilizador para o bloco. Ele fica no trabalho, como aqui. Aqui nós temos um trabalho, onde eu vou mostrar como é que fica atrás, ó. Aqui tá um moldezinho de foundation, depois nós colocamos as faixas, mas o molde permanece. Ele está todo costurado e não vai sair. Não vai desmanchar, não vai sair. Por quê? Porque depois disso aqui pronto, nós ainda vamos colocar uma manta acrílica e vamos quiltar. Mas isso é papo para outra hora. Vamos primeiro pro foundation.
Bom, vou cortar aqui, como eu disse, não tem fio. Ó, mais ou menos. Ele tá maior. Como é que nós usamos os moldes de foundation? O lado direito, os números estão para cima e estão visíveis. Então, nós vamos colocar o tecido do lado avesso desse molde, tá? E vamos costurar do lado direito. O que quer dizer isso? Aqui, onde os números estão virados para baixo, nós vamos colocar o tecido. Um segredinho que nos facilita bastante esta técnica. Sempre o tecido número 1, sempre e só ele, é voltado para cima. A primeira vez que a gente coloca o tecido, o primeiro tecido que vai no molde, é voltado com o direito nos olhando, tá? Os outros todos serão voltados para baixo. O que quer dizer isso? Achei um azul mais bonito aqui pro céu. Vamos colocar esse aqui ao invés desse. O que nós vamos fazer? Olhem o tamanho do número 2 e o tamanho do número 3. Podemos muito bem cortar uma tira desse aqui, ó. E nós vamos ocupar a tirinha depois. Então, número 1, número 2 e número 3. Agora, eu vou pegar o número 4, que são aquelas folhinhas mais sequinhas. Vamos pensar se nós vamos colocar assim ou se é melhor virado. Eu prefiro assim. Que daí dá a impressão daqueles galinhos secos que tem no pinheiro. Vou cortar, eu olho essa largura aqui, ó, mais ou menos, e olho essa altura, e olho essa largura mais ou menos. Então, eu vou cortar um pedaço que sobre. Sempre que sobre. E aqueles caquinhos que vão sobrar depois, que nós vamos cortar, que a gente for pra máquina, continuem guardando. Essas coisinhas assim, ó. Continue guardando. Vocês vão ver, com o tempo, eu vou passar vários moldes, vários riscos para vocês. Vocês vão ver que isso aqui tudo nós vamos ocupar. Bom, aqui, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4... O número 5 e o número 6, novamente, vem o azul de fundo, que são esses dois pedaços aqui. Vou cortar mais um pedacinho. Isso aqui vocês devem ter tudo em caquinho, não precisa estar picotando o tecido como eu estou. Se bem que a gente sempre pega tecido novo para ir mais rápido. Mas, se vocês tiverem tempo, vale a pena ocupar os retalhos. Esse aqui é pro número 7. Eu não estou desperdiçando, meninas, tá? Não tô desperdiçando mesmo, que vocês vão ver que tudo que sobrar daqui depois nós vamos ocupar. Parece que eu estou cortando de qualquer maneira, vamos desperdiçar tecido? Não, não vamos. Aqui está o número 7. Número 1, número 2, número 3, número... Aqui o 5 e o 6, vou botar o 4 em cima, só pra gente ter uma visualização. Vou colocar o 8 e o 9, vou recortar novamente, um pedacinho de azul. Isso aqui é só pra ir pra máquina, mais ou menos com tudo pronto. Porque se a gente tem um saco de tecido e coloca do lado, a gente trabalha direto na máquina só com ele. Ó. E aqui, eu vou colocar a outra parte, sendo que o fundo permanece os azuis. Aqui, o fundo é maior. O 11 e o 12 vai ser bem maior. Esse aqui, eu não vou nem recortar. Eu vou deixar assim, depois na máquina vocês vão ver o que eu vou fazer. Aqui. E o número 10, aqui, vou cortar um pedaço, não vai ser quadrado, já vou cortar um pedaço mais ou menos no formato. Ok? Bom,
Tudo isso aqui depois vai sair desse aqui, tá? E aqui na terrinha, nós vamos pegar esse tecido aqui e vamos pegar uma cor de terrinha, vamos pegar bem aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ok? Como eu estava dizendo, esse bloco aqui é um bloco que nós vamos fazer de uma vez só. Então, é bem para iniciante. Nós começamos com 1, com 2, com 3, com 4 e vai indo tudo num bloco só, tá? A parte número 2, depois, serão foundations, que a gente emenda pedaços, que existem desenhos que não tem como fazer de uma vez só. Existem desenhos que a gente faz uma parte, depois faz outra, daí junta aquelas partes, daí tem a junção, mas isso tudo nós vamos ver com calma, ok? Agora, nós vamos para a máquina.